Shalom, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor se estenda a cada coração, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, esse é mais um momento semeando a palavra do Senhor, um momento de reflexão, onde que eu e você vamos participar da palavra de Deus. Uma palavra que cura, uma palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que pode fazer coisas impossíveis serem possíveis. Apenas precisamos exercer a nossa fé. Precisamos ter fé de que nós podemos alcançar coisas sobrenaturais. Precisamos ter fé a ponto de nos lançarmos no escuro e acreditar que o Senhor vai nos guardar, nos respaldar e nos proteger. Sendo nós prudentes na palavra do Senhor, sendo nós zelosos com a palavra do Senhor, sendo nós praticantes da palavra do Senhor. A fé ela nos dá uma certeza de coisa que nós não vemos, mas sabemos que há de acontecer, sabemos que pode se materializar na minha e na sua vida. É através da fé que nós vamos vencer. Fé em Deus, fé em Jesus e fé no Espírito Santo. Meu querido, minha querida, eu sou o pastor Alex Terra, sou do Ministério da Restauração Nova Aliança, onde nós trabalhamos na visão celular. E a visão celular ela vem cuidando, o propósito da visão celular, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses 4 degraus, esses 4 tópicos, são os tópicos que eu e você, nós ganhadores de almas, precisamos praticar na nossa vida, no nosso ministério, pastores na sua igreja, de ganhar almas, de cuidar, consolidar essas almas e de discipular, treinar essas almas e encaminhar essas almas para fazer a obra, para fazer cumprir o ID do Senhor. Mas bem, vamos falar nesse momento da fé. Na minha Bíblia e na tua Bíblia está escrito em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 3. A nossa Bíblia diz o seguinte: pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meu Deus, somente até aí nós vemos algumas referências em relação à fé. Algumas coisas que Deus pode fazer pela minha e pela sua fé. Algumas atitudes que Deus toma através da nossa fé. Meu querido, minha querida, agora eu te pergunto, qual é o limite da fé? Qual é o limite da minha e da sua credibilidade? Se nós nos prostrarmos diante do Senhor, se nós agradarmos ao Senhor, mas agradar mesmo, agradar 100% a Deus, qual seria o limite da nossa fé? Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia não está escrito onde está o limite da fé. Até onde nós podemos ir exercendo a nossa fé. A minha Bíblia está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á.
vamos exercer a nossa fé. A minha Bíblia diz assim: todo aquele que bate, a porta se abre. Mas vamos exercer a nossa fé. Na minha Bíblia está escrito que Jesus orou por um homem que já fazia 4 dias de morto. E esse homem ressuscita, volta à vida. E muitos dos que estavam ali perto de Jesus Cristo não acreditaram que Jesus poderia ressuscitar aquele homem. Aí você pergunta, pastor Alex, então se a fé daquelas pessoas não era o suficiente para Jesus ressuscitá-lo, por que então que Jesus ressuscitou? Para que nós não limitamos a nossa fé. Jesus naquele momento ele faz algo extravagante, extraordinário. Jesus faz algo grandioso. Todos àquela volta ficaram pasmados com a atitude de Jesus. Ele dá apenas um comando: Lázaro, vem para fora. Meu querido, minha querida, Jesus, nós não temos dúvida disso, ele é filho de Deus, foi gerado na barriga de Maria, enviado pelo próprio Deus. Então, Jesus ele nasce de uma mulher, é criado por um homem e por uma mulher, uma família, né? E foi trabalhar, fazendo a sua obra de carpinteiro, acompanhando ali o seu pai, e aos poucos o seu ministério foi crescendo. Então nós entendemos que Jesus também ele era um homem. Nós entendemos que Jesus também ele comia, ele bebia, ele tinha suas necessidades pessoais. Nós entendemos que ele era um homem, assim como eu e você, até mesmo, porque ele mesmo disse, se nós crermos obras maiores do que a que ele fez, nós faríamos. Então ele deixa esse exemplo para aquele povo. Eu vou orar, e esse homem vai sair dessa cova. Lázaro ressuscitou nesse momento. E isso foi exercer a fé. Jesus exerceu a fé. Tanto é que ele olha para cima e fala, Pai, eu te agradeço por ter me ouvido. Jesus nunca fez nada sem uma direção de Deus. Jesus nunca fez nada sem um amém dos céus, uma permissão do Eterno. Então, meu querido, minha querida, onde está o limite da nossa fé? Eu gostaria que você usasse pelo menos a metade da sua fé para você ver o quanto Deus pode fazer através da sua vida. O quanto aqueles que te perseguem vão começar a te servir. Aqueles que te jogam pedra vão começar a te abençoar. Aqueles que falam mal de você vão começar a falar bem de você. Comece a exercer a sua fé. Tenha fé que aquele que te tenta apunhalar pelas costas há de se converter e pregar o evangelho, e um dia chegará e te pedirá perdão. Tenha fé que Deus vai consertar a história do seu casamento. Tenha fé que o teu marido ou a tua esposa tem jeito, tem condições. Tenha fé que o teu filho pode ser liberto das drogas. Não o entregue na mão de Satanás, muito pelo contrário. Ora, clame a Deus pela libertação do teu filho ou da tua filha. Tenha fé que o teu ministério, pastor ou pastora, vai ser um ministério de peso, um ministério de força, um ministério de raiz nessa nação. Vai ser um ministério bem alicerçado, onde que essa nação vai reconhecer Deus dentro da tua igreja. E as pessoas não vão na tua igreja por aquilo que você fala, que as agrada, mas elas vão na tua igreja por aquilo que você fala e que agrada a Deus. Tente agradar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas no teu ministério, pastor e pastor. Em nome de Jesus, não tente agradar homens, agrade a Deus, e assim o teu ministério será bem sucedido. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Tenha fé, você que tem uma vocação, um chamado, você que tem um norte dado pelo próprio Deus, uma direção, tenha fé que essa vocação vai voar, que essa vocação vai dar certo. Eu sou um vocacionado, eu fui chamado por Deus, eu fui gritado lá dos céus o meu nome, e hoje eu faço de tudo para cumprir esse chamado. Você sabe por quê, meu querido? Porque eu não quero enfrentar a ira do meu Deus, eu não quero enfrentar a ira do meu Pai. Ai daquele que enfrenta a ira de Deus. Meu querido, minha querida, pratique Bíblia, leia Bíblia.
Vamos orar, vamos praticar a palavra do Senhor. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos exercer a nossa fé num vale de osso seco. Vamos exercer a nossa fé caminhando por sobre as águas. Vamos exercer a nossa fé para que a muralha caia, para que o mar se abra. Vamos exercer a nossa fé para que os sonhos voltem a ressuscitar, para que os projetos voltem a ressuscitar, para que você que está desviado da presença do Senhor, volte para a casa do Senhor enquanto há tempo, exerça o seu chamado, vá cumprir aquilo que Deus designou para você, em nome de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, Deus tem um propósito grande para mim e para você. Mas eu não quero nesse momento falar aquilo que você quer ouvir, mas sim aquilo que você precisa. Eu poderia dizer que o propósito de Deus para você é te dar um carro novo ou uma casa nova, ou até mesmo os dois. Eu poderia dizer para você que Deus vai te dar um emprego bem-sucedido fora do país. Eu poderia dizer para você que você será uma pessoa próspera nessa nação, nessa geração. Sim, eu poderia dizer, mas eu não vou dizer, você sabe por quê? Porque existe um meio para que todas essas coisas sejam acrescentadas em nossa vida. Na minha Bíblia e na tua está escrito: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, para que todas estas coisas vos será acrescentado. Então, em nome de Jesus, se posiciona nesse momento, para de viver de mesquinha, para de viver de qualquer jeito, para de levar a sua vida em pecado, para de levar a sua vida achando que está tudo certo, achando que está tudo bem, sendo que Deus lá de cima tem entristecido com as atitudes de muitos homens e mulheres nessa geração. Meu querido, nós fomos chamados para marcar essa geração, nós fomos chamados para marcar essa época, e nós não podemos perder essa oportunidade, nós não podemos perder as chances que o Senhor nos dá nesta nação. Então se levante, se posicione, se coloque num lugar de destaque, saia de dentro da caverna e marche, saia de dentro da caverna e caminhe, comece a cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Nesse momento eu quero pedir a Deus que venha te abençoar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, esse homem e essa mulher que nesse momento está me ouvindo, está me assistindo, Pai Santo, Pai Celeste, que se encontre em uma situação, a situação precária, a situação que talvez ele acha que não tem mais jeito, ele acha que não tem mais como, ele acha que a partir de agora para frente é só esperar a morte chegar. Meu Deus, eu creio, e a minha Bíblia me motiva a exercer a minha fé, e através da fé, eu creio que em nome de Jesus o quadro de vida dessa pessoa vai mudar. Muda, Senhor, o cativeiro dessa pessoa, muda o cativeiro desse homem, dessa mulher. Essa família, Senhor, vem estruturar, vem firmar as bases, as raízes nesse momento, meu Pai, e que em nome de Jesus o Senhor venha dar direções dos céus para essa família, o Senhor venha dar direções da tua boca para essa família, Senhor. Estenda a tua mão poderosa, meu Deus, e comece a abençoar essa pessoa, meu Pai, com toda sorte de bênção, meu Deus. Alcance as famílias dessa nação, alcance as famílias desta geração, meu Pai, em nome de Jesus, que todos possam servir ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, shalom a todos, que Deus te abençoe e que a paz do Senhor se alcance a cada coração nesse momento. Amém? E amém, meu querido. Somos mais do que vencedores. Aleluia.